Olá, este é um programa da VVC TV. Lembrando que a VVC é uma iniciativa do Instituto Península que busca uma abordagem integral focando principalmente no professor da rede pública. A VVC é uma plataforma online 100% gratuita que oferece 4 percursos formativos: mente, corpo, emoções e propósito. E a VVC é uma plataforma e também é uma comunidade onde professores do Brasil inteiro trocam experiências, dúvidas, felicidades, angústias. Então, a gente quer muito você na nossa plataforma, a gente quer que você conheça a VVC. Quero deixar aqui registrado o nosso endereço, que é www.vvc.org.br. E hoje nós temos uma trinca de convidados muito especiais de 3 lugares diferentes do Brasil. Para falar sobre desigualdade social e como que ela se manifesta na educação, nós convidamos a nossa queridíssima professora Rita, que fala diretamente do Piauí, a Cláudia, que está no Rio de Janeiro, e o José, que está na Bahia. Então eu começo dizendo o seguinte para vocês. Primeiro, sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que vai nos assistir, que está nos assistindo, vai gostar do que vocês têm para compartilhar. Quero saber como que vocês estão, mas antes disso, eu vou abrir um espaço aqui de 1 minuto para cada um de vocês falar brevemente sobre o percurso de vocês na educação, como vocês chegaram até aqui hoje. Quem começa? Rita, eu vou passar para ti. Olá, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a professora Rita Marcelino, moro em Castelo do Piauí, sou embaixadora da VVC com muito prazer, trabalho na rede pública estadual de ensino aqui no Piauí e sou especialista em gestão educacional em rede. A gente tem trilhado um caminho, graças a Deus, exitoso na educação. Eu posso dizer assim, me considero nessa situação, visto que eu tenho conseguido desenvolver um trabalho junto aos meus alunos na escola onde eu atuo, um trabalho que tem sido gratificante para mim, gratificante para eles. Eu sou assim apaixonada pela minha profissão. Essa coisa de você ter uma profissão em que você consegue colaborar com a união e a transformação das pessoas, para mim é maravilhoso, né? Estamos passando por um momento um pouquinho complicado, usando a palavra que todo mundo usa nesse momento, nós estamos vivendo atipicamente, não é verdade? Mas a gente está trabalhando com o mesmo compromisso e tentando se reinventar e se rearranjar todos os dias para levar o melhor para os nossos alunos. Muito obrigado e seja muito bem-vinda, Rita. Cláudia, fala pra gente como que você chegou aqui hoje, um pouco do seu percurso na educação. Gente, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, Rita, José, né? São companheiros, né, na luta por uma educação que a gente acredita de qualidade. Eu sou professora há 30 anos de física, já atuei na rede privada, comecei a minha trajetória na rede privada. Hoje eu sou professora de 2 redes públicas aqui, estaduais do Rio de Janeiro, Secretaria de Educação, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia na rede de escolas técnicas do Estado. Como Rita falou, estamos vivendo um momento diferente, um momento de muitos desafios. Eu procuro, né, ver o lado positivo, que é um momento em que a gente está se reinventando, sim, buscando caminhos para não desistir, porque o momento não é esse, né? Eu acredito na educação integral. João, você falou em desenvolvimento integral do professor, também, né, o desenvolvimento integral do nosso estudante. A educação integral está aí, a Base Nacional está aí, mostrando que o caminho é esse. E eu acho que esse é um momento da gente ir além, né, de ver as dificuldades, mas ver as possibilidades que a gente tem, né, de mudar essa história, essa trajetória da educação, né? E é isso aí. E aqui o momento, o Vivecer, eu conheci através de um colega indicado, né? Estou super feliz, a plataforma é maravilhosa, é uma plataforma de acolhimento para a gente. Então é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Cláudia. José, diretamente da Bahia, fale um pouco para a gente como é o seu percurso na educação. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Tudo parecido, como o João falou, da Bahia.
E eu conheci a BBC através dos projetos que realizo, né? Estou aqui por conta do meu trabalho, sou embaixador também da plataforma e sou apaixonado pela educação, comecei logo cedo, mas sou um novato na educação, tenho 8 anos de trabalho, e desenvolvo o trabalho a partir de pedagogia do projeto, porque eu acredito que através desse viés, a gente dá protagonismo ao aluno e a educação é isso, tem que dar voz e escuta a esse aluno. Como todas as duas meninas falaram, estamos vivendo um momento conturbado, né? Um momento inesperado, mas que a gente está se ressignificando para dar resposta ao nosso aluno, aos pais, à comunidade. E eu fico muito feliz de estar interagindo assim com a UVC, porque ela faz com que o professor se encontre realmente na profissão, mas de um outro olhar, de uma questão mais ampla e ver o sujeito como um sujeito completo. E a educação precisa realmente desse sentido. E eu acredito que o nosso papo de hoje ele vai trazer essa ressignificação de pessoas e professores e mostrar para a comunidade escolar que a educação precisa de ressignificação e é possível. Muito obrigado, José. Eu estou muito feliz mesmo de estar recebendo vocês três. E quero, com a primeira pergunta, fazer a seguinte contextualização. A gente vai falar sobre desigualdade social e nós sabemos que esse é um assunto histórico no Brasil e que também é transversal ao contexto de educação. Todo mundo que trabalha com educação em algum das áreas, seja gestão, seja professor, pessoal de apoio, vigia, todos nós sabemos como a desigualdade social, que como eu falei anteriormente, que é histórica no Brasil, como ela afeta inclusive a construção de significado na aprendizagem por parte dos alunos, se você tem alunos que vivem situação muito difícil, que faz com que a experiência na sala de aula seja muito mais desafiadora. Mas mesmo falando de um problema que é histórico que há muito tempo a gente enfrenta, a gente está gravando esse programa durante a pandemia. Então, quero que a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: como vocês estão? Eu já conheço o percurso de vocês, que vocês relataram, e como vocês estão fazendo os arranjos possíveis para manter contato com os alunos? Se vocês estão conseguindo manter contato com a equipe gestora, com os alunos, como que está o arranjo de cada um de vocês aí nos estados e na cidade que vocês moram? Rita, você pode começar já pode começar com você, já dar o primeiro chute na bola. Tá certo, então vamos lá. Nesse momento eu estou bem mais tranquila. Eu acho que a gente passou um pouquinho daquele momento muito de indecisão, muito de provisório. Eu acho que nesse momento nós estamos num momento mais centrado, de buscar o planejamento, refazer planejamento e buscar possibilidades. Então, assim, entrei de recesso, mas estou em contato permanente com meus alunos, porque muitos deles entraram tardiamente nesse processo. Então, eles solicitaram mais um prazo para dar conta das atividades que estavam. E como a nossa preocupação nesse momento é em efetivar de fato o processo de ensino-aprendizagem, é manter esse vínculo com eles para a gente não perdê-los de vista, ainda que à distância, né, que estejamos à distância, eu estou com eles pelo celular e pelo WhatsApp, principalmente, porque a maioria dos meus alunos não conseguem utilizar a plataforma. Eles não sabem. Então, a gente está mantendo esse contato todos os dias. Eu tenho 98 alunos hoje divididos em 3 turmas e eu só não consigo manter o contato com 10 deles que estabelecem esse contato mais direto com a escola. Eles não têm celulares, eles não têm internet, então eles vão à escola pegar o material impresso. Aí o contato fica mais na escola com os gestores. Mas a gente conversa cotidianamente sobre as dificuldades, se eles estão conseguindo. Eu tenho explicado o conteúdo por telefone, eu gravo uma aula curtinha para poder chegar à maioria deles pelo celular, e assim a gente vai tentando se arranjar dentro desse momento, pensando principalmente nessa questão deles compreenderem que a escola está aqui, mais viva do que nunca para eles, e que eles não percam esse desejo, o estímulo de estudar. Porque se a gente soltar um pouquinho, eles vão embora, não voltam. Muito bem. Cláudia, como que está a situação
aí na sua vivência no Rio de Janeiro? A nossa realidade é muito parecida, né, em termos de estrutura que a Rita falou. Nós também temos uma plataforma. Essa plataforma ela foi imediatamente, nós tivemos 15 dias de recesso logo no início da pandemia, e a plataforma foi disponibilizada. Também temos alunos que, eu não digo nem que eles não saibam usar a plataforma, que o problema de acesso, eu acho que a dificuldade maior foi até dos professores, Rita, acredita nisso, sabe? Porque os meninos são mais espertos, né? Eu tenho muito colega que sentiu muita dificuldade nesse momento, mas a gente, nesse momento que a gente trabalha aquela competência, a colaboração, de um ajudar o outro, né? Então, eu percebi isso. O que eu sei, eu ensinei, o que eu não sei, eu aprendi com colegas, sempre com a intenção de que o conhecimento chegasse aos meninos da melhor maneira. Então, eu continuo, como Rita falou, muitos meninos entraram na plataforma tardiamente, então estamos de recesso, mas um recesso que a gente continua atendendo, é muito interessante porque eles respeitam o recesso. Hoje mesmo eu recebi pelo WhatsApp uma aluna: professora, desculpa te incomodar, mas eu gostaria de tirar uma dúvida. Então, a gente está no momento de mobilizá-los, de engajá-los, essa é a palavra, é o engajamento. Rita, você disse que no início foi muito mais complicado, realmente, porque era um cenário novo para todo mundo, né? Esse formato, apesar da tecnologia estar conosco, gente, quem nunca usou a tecnologia na escola? A gente usa, né? Mas era um momento diferenciado. A tecnologia eu usava como uma aliada para, no meu planejamento de aula, né, para inseri-la. Mas agora não, é um ambiente novo de trabalho, então eu precisei, né, correr atrás desse novo formato com eles. Os alunos que não têm acesso, muitos não têm, material impresso está chegando, e a secretaria fez uma coisa bem legal, porque ela fez um contrato com redes de televisão, então aulas estão sendo gravadas. O nosso desafio é saber como eles estão recebendo isso, como acompanhá-los de outra maneira, porque quem está tendo acesso às aulas, ainda não sei, né? Então, a gestão está com esse compromisso conosco de nos trazer essas informações para que no segundo semestre a gente faça um replanejamento, um alinhamento de ações para atingir o melhor que a gente puder, porque a gente tem um cenário que não sabe, né? Então, é o conhecimento rodar, girar e não parar. Então, é o que está acontecendo aqui, na luta, todo mundo. Muito bem, tem um aprendizado coletivo, né, Cláudia? Se a soma de todos os aprendizados do que a gente está vivendo nesse período de pandemia certamente vai nos ajudar muito nos próximos passos, quando a gente tiver que pensar novas estratégias e pensar a educação de uma forma diferente, né? Com certeza. José, fala pra gente como que tá aí, o que você está fazendo aí na Bahia, como que tá a situação? Então, diferente das meninas, né, a nossa escola não está na ativa. A minha escola é centralizada no Nordeste, mesmo lá no semiárido baiano, e a desigualdade aqui, pelo que eu percebi, é mais acentuada aqui das meninas. Com relação à tecnologia mesmo, não temos acesso, os alunos, eu acho que 60% não têm acesso. Eu acho que, não sei se é isso, mas pode ser até maior. Mas a gente parou, e infelizmente não tivemos como adaptar essa aula remota, mas a gente recebia a questionário do aluno. Aí a gente criou o quê? Um vínculo, para não perder o vínculo, a gente está dando atividades que não são conteudistas, mas reflexiva, como a gente tem um projeto institucional chamado Vamos Conversar, que tem uma página no Facebook, a gente alimenta a página com os depoimentos dos alunos. O que é que a gente fez? Um aluno mandou uma mensagem para mim, porque eu fui o criador do projeto hoje, eu doei para a escola institucional, e ele perguntou: professor, a gente não vai ter aula online? Porque eu vi na televisão que tem lugares aí que já estão tendo aula. Aí eu disse que essa resposta não estava comigo. Mas que eu ia procurar saber e tal. Aí eu disse: então, vamos escrevendo. Aí eu disse: vamos escrevendo, o que é que você está pensando, o que é que você está passando, como é que está a quarentena. E eles começaram a mandar textos que a gente elegeu de depoimento do dia. Todo dia a gente lia e publicava no Face.
Depois que terminou os alunos, a gente ouviu os pais também, né? Os pais mandaram também depoimento, a gente publicava todos os dias. E a gente sentia, assim, a preocupação de alguns pais com relação ao futuro dos filhos. Porque eu achei até interessante um texto que dizia o seguinte, que eu quero que a escola volte quando estiver tudo com segurança, porque o futuro do meu filho está na escola. E aí isso me comoveu. Esse projeto tem parceria, claro, com a escola, como eu já disse que o projeto é da escola hoje. E depois que a gente ouvia os pais, a gente, o que é que a gente pensou? Pensamos em ouvir também os professores do Brasil inteiro, e professores que trabalham com a questão socioemocional, com projeto, já que esse projeto vamos conversar, tem esse viés, né? E a gente está ouvindo o professor com live, todas as sextas, e também os alunos que fizeram a iniciativa também de fazer live no Instagram, chamada de Live Protagonista. E eu achei bem interessante porque eles se espelharam no que a gente está fazendo no Facebook. Estamos conversando com profissionais de vários lugares do Brasil e está dando super certo porque a gente não queria estar parado. Precisamos dar uma resposta para os alunos, para os pais. E essa modalidade de reflexão que a gente não deixou que o aluno aprendesse. Porque acho que tudo é uma aprendizagem e a reflexão é uma aprendizagem muito bacana. Mas o município ele começou a reagir, ele ouviu os alunos para saber quantos tinham celular dentro de casa, lançou um questionário que eu achei muito bacana, primeiro com os alunos. O que é que você acha de voltar às aulas? Aí tinha lá as opções. Vocês querem que as aulas retornem de modo remoto? E aí foram colhendo as respostas, depois ouviram os pais. Então, primeiro a gente ouviu os professores, né? Claro que o que a gente achava? Depois dos professores foram os alunos, depois os pais. Eu acho que essa maneira de escutar os envolvidos na educação é importante porque a gente sabe traçar metas e sabe para onde vai chegar. E escutar os pais é uma maneira de dizer que eles também fazem parte da educação. A educação sabe que começa em casa. E há uma preocupação também porque a gente tem professores que estão preocupados com a situação, de certa forma, adoecendo emocionalmente. Eu sempre digo para os colegas que o município precisa, acho que não só para Ipiranga, mas de modo geral, cuidar desses professores quando retornar de modo presencial mesmo. E o meu município ainda não, ele já acolheram as respostas, mas não tivemos um respaldo com relação a essas aulas remotas, que eu acho pouco inviável pela questão de que aí você diz, mas todo aluno hoje tem um smartphone, tem um celular, tem um Android, mas esse celular não tem a vida que é a internet. E como é que vai ficar? Tem casa, eu vi de depoimento dos pais, que é um celular para o pai, o filho, para os filhos, e como é que vai ficar essa situação? Mas eu acredito que tudo se chega a uma solução, a gente tem que pensar junto, refletir, porque com calma se resolve as coisas. Mas acreditamos que chegaremos a uma conclusão que nenhum aluno fique fora dessas atividades. Porque eu respondi sim para o questionamento, mas disse lá que queria que a equidade fosse prevalecida, como preconiza a nossa BNCC, que nenhum aluno poderia ficar de fora. Aí, aquele aluno que não tem o celular, que não tem uma internet até a sua casa, a secretaria tem que fazer esse material chegar até ele. Mas eu acredito que tudo vai se resolver. Essas atividades que a gente está construindo na sala lá na escola está dando resultado. A gente ouviu os alunos de maneira escrita. Ele não deixou de aprender porque produzir um texto, aprende-se outras habilidades, né? E é uma aprendizagem. Muito bem, muito bom ouvir vocês, porque muitas vezes quando a gente pensa em educação, ouvir programas para a educação, a gente vê uma espécie de tentativa de uniformizar, universalizar a educação do Brasil todo, muitas vezes não contemplando as distinções, as diferenças regionais e do país. E esse também é um valor para a gente da VVC, que é olhar para o país, olhar para essa educação pública no Brasil, mas respeitando as distinções, os aspectos inerentes às regiões, os aspectos inerentes a cada contexto. Então, com essa conversa muito boa que eu acabei de ouvir de vocês, a gente encerra agora o nosso primeiro bloco e volta em seguida para discutir mais desigualdade social na educação. Meus convidados, espalhados pelo Brasil, a gente falou no primeiro bloco, a gente falou sobre a desigualdade social no contexto da pandemia. Agora, olhando um pouco para o processo de vocês, de construção dessa subjetividade como educador, na experiência de cada um de vocês, como
A desigualdade social presente no Brasil interfere no processo de ensino-aprendizagem, interfere e se manifesta na educação. José, essa com você começa, tudo bem? Tudo bem. Então, assim, eu acho que, como eu trabalho numa escola rural, na escola do campo, e a desigualdade eu acredito que seja mais, assim, acirrada. E eu percebi isso. Trabalho há 8 anos, né, na educação, e é a primeira escola que eu entrei ainda. Então, já me senti da casa, né, de casa. E eu, nesse momento de que estamos vivendo, deu para perceber que, claro que a desigualdade já existia, né? Mas esse momento mudou mais ainda. Aí você vai sempre pensar, eu precisava mais de tecnologia. Aí veio aquela questão que só a tecnologia era o ponto-chave. Mas não é. A tecnologia só é uma parte de mostrar desigualdade, porque a gente utilizava a tecnologia já. Eu mesmo utilizo muito nas minhas aulas os mecanismos tecnológicos, as ferramentas. Mas a questão da desigualdade social está acentuada, principalmente quando se traz assim, para o Nordeste, interior e zona rural, é a questão realmente de ferramenta de aprendizagem, falando de material didático, já parte por aí, e esse material didático influencia na questão cognitiva? Ele influencia, porque, até, por exemplo, um celular hoje em dia é uma maneira de pesquisa. Ele não é o professor, mas ele auxilia. Então, aí o que é que a gente nos preocupamos com relação a isso? Que dentro de casa o aluno não terá o professor trazendo esse momento. Terá o celular, mas o celular é diferente do professor. Ele não interage. Mas, de modo geral, a questão da desigualdade social no Brasil é muito grande, principalmente quando a gente vai para as escolas do campo e percebemos que isso é enraizado. Infelizmente, parece ser cultural. E a gente precisa mudar essa realidade. Como que a gente precisa mudar? Dessa maneira que a gente vem fazendo. Tem professor muito bom no Brasil, pelo Brasil afora, que faz uma prática, e não precisa de muito para fazer uma prática pedagógica que instigue. O que precisa na educação brasileira é instigar. Mas eu quero trazer um ponto importante que eu acho que pode mudar a realidade dessa escola em questão de desigualdade, na questão da aprendizagem, é a formação do professor. Eu acho que a formação do professor ainda está investida. O professor vai ter uma formação, ele vai lá se preparar de foco no aluno. Isso é bom? É, claro. Mas esquecem da figura professor. Eu acho que quando perceber que essa formação precisa centrar no professor de maneira que não esqueça o aluno, óbvio, as coisas se resolvem fácil. E a desigualdade não desaparece, mas ameniza. E a gente sabe que na educação, a questão de material didático é uma situação assim, que impede que o professor trabalhe de maneira satisfeita, mas não impede também que ele faça um bom trabalho quando ele tem uma vontade e faz com aquilo que tem. Muito bem. Esse é um assunto mesmo bem difícil para a gente tratar. Parece que sempre mexe em muitas dores no percurso de cada um de nós, né? Tratar de desigualdade no Brasil sempre é um assunto presente, muito presente, e ao mesmo tempo parece que sempre é uma dor acentuada que se renova, reconhecer e falar sobre isso. Rita, o que você pensa sobre o assunto? João, eu vou trazer 2 pontos que, para mim, dentro da minha realidade, foram muito cruciais. Primeiro, uma quebra de expectativa em relação a mim quanto à questão da cultura digital. Eu achei que os meus alunos eles fossem mais antenados. Sinceramente, eu pensava isso. E aí, o que eu observei nesse contexto? Eles não têm dispositivos tecnológicos. Então, isso impede, porque quando a gente tem esse acesso, a gente vai aprendendo a utilizar. Então, eu tenho 50% de alunos que não têm qualquer dispositivo, não tem um celular, não tem um computador em casa. Então, isso impede eles, por exemplo, de acessar uma plataforma, de ter sucesso nessa plataforma, eles precisam da orientação. Eu tive de fazer pequenos tutoriais para eles entenderem como acessar o ambiente virtual e o que encontrar em cada uma das abas do ambiente virtual. E isso para os que têm dispositivo tecnológico. E aí, essa questão da cultura, o acesso à internet, que é para professor e para o aluno. Então, por que isso quebrou minha expectativa? Porque eu imaginava, nós estamos na era digital, nós vivemos no mundo digital, mas não estamos inseridos na cultura digital. Não temos.
E aí, quando a gente olha para dentro da nossa escola, que a gente vê o professor desesperado, tentando fazer uma videoconferência, mas ele só tem um computador, que é o computador pessoal, na casa dele, ele divide com o filho dele, que também está estudando remotamente, e na casa dele ele disse que não tem um espaço que ele possa fazer essa videoconferência de casa, né? Não é tranquilo para isso. E ele não pode utilizar o espaço escolar porque o computador não pode sair porque tem de ficar para o filho. Então, essa questão da cultura digital, da gente não estar inserido nisso, para mim foi uma grande revelação. A outra questão que eu considero crucial na minha realidade, é a pouca perspectiva dos meus alunos em relação à escola. Muitos deles não acreditam que eles podem conseguir crescer na vida a partir da escola. Então, por que eu considero isso uma questão crucial? Porque eu preciso estar todos os dias atrás dele. Ele sumiu do grupo de interação, eu tenho de estar lá. Cadê você? O que foi fazer? Por que não veio a tarefa? Para você ter uma ideia, às vezes, 8 horas da noite, eles me retornam mensagem. Professora, eu cheguei da roça 6 horas, eu estou morto de cansado e eu não vou fazer tarefa. Então, isso para mim foi uma outra questão assim, muito crucial e que a gente precisa estar todo dia atrás deles, tentando manter esse vínculo, explicar que a gente está ali para eles, à disposição deles, senão nós vamos perdê-los. E te ouvindo, Rita, me vem na cabeça uma frase que ganhou, ela foi mudando, quando a gente olha para o período de pandemia, ela foi ganhando reformulações novas. No início da pandemia, muita gente dizia, estamos todos no mesmo barco. E aí, passou-se um tempo, alguém falou, não, a gente não está no mesmo barco. A gente está no mesmo mar, mas cada um num barco diferente, porque tem gente numa embarcação maior, tem gente numa canoa, tem gente que está numa embarcação motorizada, tem gente que está remando. E a última atualização não, a gente está no mesmo mar, mas nem todo mundo está no barco. Tem gente que está numa canoa, tem gente que está no barco motorizado, tem gente que está nadando. Então, a tua fala também me lembra que o mar é o mesmo, mas as realidades são muito distintas. A peculiaridade de cada realidade é muito distinta. Cláudia, como que você vê esse assunto na educação? Sem dúvida. Eu acho que o vírus ele veio escancarar uma realidade que a gente já conhecia, como José falou, né, Rita, as dificuldades no presencial também, momento para estudar, né? Então, hoje eu entro na casa do meu aluno, quando eu trabalho, quando eu dou uma aula online, e observo, né? Eles falam, professora, não pode ser nesse horário, porque eu estou tomando conta da minha irmã, mas ele já tomava conta da irmã em outros momentos. Então, veio escancarar realmente o que eles são. Eles vão além, né, do que aqueles meninos com uniforme. Eles têm uma vida, né, que não é a que a gente, né, tem na maioria, né, nossa realidade como professor. Embora, como Rita falou, muitos professores também não têm todos os recursos, mas os alunos têm uma situação muito diferente. Eu não trabalho numa cidade, né, no rural, mas os meus alunos são de comunidade e muitos falam assim, eu prefiro estar na escola, porque na escola eu tenho ambiente de estudo, na minha casa eu não tenho. Então, você imagina, nesse momento, a gente tem que ultrapassar esse desafio, porque ele está em casa, ele vai ter que estudar em casa. E eu que tenho que mobilizá-los para isso. Então, José falou muito, muito bem quando ele diz que você tem uma questão estrutural na escola, né, que a gente não tem, e que eu espero que na volta as pessoas, né, os responsáveis, atentem para isso, porque o ensino híbrido veio para ficar, isso não é momentâneo, né, esse cenário está só empurrando a gente para isso, acho que a gente já deveria estar. E uma questão pedagógica, porque a gente fala muito hoje em autonomia, em protagonismo. O aluno tem que ser protagonista, o aluno tem que ser autônomo, mas protagonismo e autonomia se aprende. E nós, professores, é que ensinamos isso, porque nós também temos que ser protagonistas, também temos que ser autônomos, e a gente está vivendo esse momento, porque a gente exige isso do menino, mas a gente tem que ensinar o que é fazer boas escolhas. Aí, José, educação por projeto é o caminho, né? Trabalhar com projetos, trabalhar com educação integral, com desenvolvimento de competências, e essa é a minha fala para eles. Vocês estão num momento desafiador que vão mostrar o quanto vocês são capazes e que todo mundo tem direito a sonhar e a realizar esse sonho. Não importa a sua condição, é um direito seu e a escola é um direito. Então, investir agora na formação de professores, bem falado por
Rita e José, na formação digital, cultura digital, não só isso, mas na formação pedagógica, mudar o rumo. A escola do século XXI não é a escola em que nós fomos formados. Eu tenho 56 anos, né, Não parece. estudei no século XX, meu aluno é do século XXI, eu preciso alterar isso. E esse é um momento de descobertas. Então, eu tenho procurado muito provocá-los nesse caminho. As dificuldades existem, as diferenças existem. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente ultrapassa esse desafio? Só nós. Nós. Por isso que a gente tem que fazer uma rede de colaboração, por isso que a gente está aqui conversando. Né? Porque a gente vai buscar esse caminho. Ficar parado não adianta, cruzar os braços não adianta. José buscou o caminho, não tem a internet, não tem isso, mas vamos escrever, vamos falar. É isso, né? Esse engajamento. Porque as dificuldades, gente, elas estão sendo evidenciadas. Eu não digo nem evidenciado, vamos combinar, que todo mundo já conhece essas dificuldades, é que a gente não está conseguindo mais fechar o olho. Tinha gente que botava aqui uma venda, fingia que não via. Hoje a gente vê. E você falou daquela que eu adorei, né? Nós estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco, né? E professor tem uma questão quando o pessoal fala assim, eu já falei isso aqui, a gente saiu da zona de conforto. Vamos parar com esse negócio, porque o professor nunca esteve em zona de conforto nenhum. A gente está sempre fora, né? Ninguém está em zona de conforto. Esse momento aqui foi o seguinte, o que a gente tem que fazer? Eu acho que todo mundo pensou assim, tá, a coisa está aí, não tem como voltar para a escola, e o que a gente vai fazer? Vamos juntar, vamos pensar, solução, foco na solução. Então, isso tem que permanecer não só nesse momento de pandemia, né? Porque as desigualdades continuam. É lutar por uma educação com equidade. É o que a gente está tentando agora aí, né? Nesse movimento. É isso, Cláudia. Educação com equidade, excelência com equidade. Mas eu tenho certeza que com 3 professores iguais a vocês, eu acredito de verdade, a gente já começa a fazer a nossa transformação de um jeito, de algum lugar, como a gente pode. Eu acredito muito na transformação da educação. A VVC acredita a partir desse investimento na formação do professor. A gente encerra aqui o bloco 2 e a gente volta já para o nosso terceiro e último bloco. Rita, José e Cláudia, nós já falamos de pandemia, nós já falamos do que foi descortinado com a pandemia, já falamos da desigualdade histórica do Brasil. E a minha pergunta é, como vocês, na realidade de vocês como professores, alguns já foram gestores, o que vocês fazem para manter essa chama, para manter essa esperança, apesar da desigualdade, apesar dessa vida que se apresenta de forma tão concreta? Quais são as estratégias pessoais de vocês para que vocês continuem acreditando, continuem indo todo dia e continuem se reconciliando, se apaziguando com um sentido na nossa profissão? Cláudia, eu vou passar a bola para você começar. Bom, gente, falar da nossa profissão é um privilégio, é uma honra, porque eu amo ser professora, eu escolhi ser professora, tá? Eu sou professora de física, que eu brinco com os meus alunos, que é a disciplina que ela sofre bullying, né? Então, que é difícil e não é nada, então eu ainda tenho, né, que romper essa barreira de mostrar que eles são capazes de aprender, de estudar, isso está na minha mão. Então, eu me qualifico, eu busco caminhos de qualificação mesmo, de atualização. Eu trabalho com o socioemocional, esse é o caminho, trabalhar com educação integral, educação por projetos, desenvolver neles, né, promover neles essa autonomia que a gente tanto fala, como eu, né, já disse, o protagonismo. Então, a minha linha de trabalho é valorizar, é desenvolver o socioemocional, porque hoje, gente, vamos lá, a minha física, as leis de Newton, se eles não entenderem na minha aula, eles vão buscar entender de outro jeito aí na rede. O que eu vou fazer de diferente é ensiná-los a buscar esse conhecimento, ensiná-los a compreender, né? Fazê-los entender que a escola é o espaço que eles têm de construção do projeto de vida deles. Vamos falar de projeto de vida, né? Esses meninos, eu trabalho com ensino médio, eles vêm daquele jeito, se preocupando só em passar de ano. Quando chega no ensino médio, vai ter uma hora que não adianta só passar de ano. Para onde eu vou? Então, essa construção ela tem que ser feita no início. Senão, no ensino médio é fundamental
que eles entendam que a escola é um espaço de criação, de construção do projeto de vida. Então, o meu combustível, João, é no meu aluno. Hoje, eu digo para eles assim, nesse momento, quando eu dou as minhas aulas, que eu dou aula para 6 turmas, e não tenho todas as turmas nas minhas aulas, sei lá, se eu tiver, 40%, né? Eu falo para eles assim, gente, não desistam, porque se vocês desistirem de vocês, vocês estão desistindo de mim. E eu não vou desistir de mim, porque eu não vou desistir de vocês. Eu acredito, sim, não é conversa. A escola é um espaço transformador, ele transforma, seja quem chegar lá. Pode ser aqui, nível social, pode ser aqui. O nosso desafio é fazê-los entender a força que eles podem ir para qualquer lugar. E cada um segurando na mão e vamos juntos. Então, é isso aí, é um exercício diário, acredito que meus colegas também, né, de buscar, né, esse caminho, de levá-los, porque eu acho que essa é a minha função nessa vida. Na outra também deve ser. Acho que se eu escolher, eu vou voltar professora também. Eu acredito em você, Cláudia. Eu acredito em você. Rita. Bem, João, eu abraço tudo que veio para mim. Então, eu costumo dizer que, nesse momento, eu fui muito privilegiada enquanto professora da rede pública do estado do Piauí, porque a SEDUC Piauí ela se organizou, criou um conjunto de diretrizes e que tem como princípios fundamentais levar a aula a todos os alunos do jeito que, de acordo com a necessidade dele, e levar a formação de professor para atender esse aluno dentro dessa necessidade. Então, para mim, foi um privilégio, principalmente quando eu penso na questão da formação de professores, porque ela me fez refletir ainda mais. Por exemplo, o meu aluno do 3º ano, ele tem uma necessidade hoje que é diferente da do primeiro e da do segundo. Não é que isso não existisse antes, ele tinha essa mesma necessidade porque são anos diferentes. Mas, além do momento em que ele está passando, de estar estudando, de estar sozinho, ele tem como sonho passar para o Enem. E aluno de escola pública, o ano dele para o Enem é o último ano de ensino médio. Não é daqui a um ano que ele passa um ano fora da escola. Então, assim, eu precisei pensar muito bem o que o meu aluno não pode deixar de ver para se submeter ao Enem. A formação continuada que está sendo me oferecida pelo Estado, ela me chamou muito a atenção disso, ela me orientou muito nesse sentido, de buscar a trabalhar com o meu aluno aquilo que ele não pode deixar de ver, de equilibrar questão de quantidade e qualidade de produção de material. E eu coloco muito para os meus alunos, endossando o que a Cláudia colocou, eu coloco assim, você não quer se profissionalizar na universidade, o seu sonho não é um curso superior, seja o que você for fazer para você continuar vivendo a sua vida, você precisa saber alguma coisa. Então, mapeie o que é que você precisa saber agora. Não é ainda a hora de desistir da escola, de desistir de aprender. Isso é uma coisa que eu uso bastante com eles. E aí, é no telefone, é na videochamada quando eles aceitam, eles também não costumam muito atender por conta do cenário de casa, da questão. É na atividade impressa mais dialógica, que eu peço até para colegas, vizinhos do aluno, deixar lá na casa, se possível, para mim, se ele não consegue ir à escola. Então, são essas coisas que a gente faz cotidiano dentro da escola. É aperreando a minha diretora o tempo inteiro. Eu não tive o contato do aluno. Por favor, entre em contato com a família e procure saber o que está acontecendo. E os áudios bastante apelativos. Pessoal, eu estou sentindo falta de fulano. Dá para entrar em contato comigo e dizer o que foi que aconteceu? Se já me esqueceu ou se já me abusou? Então, questões como essa, eu corro atrás deles todos os dias. Eu acho que eu tenho o dever, além de outras coisas, nesse momento, de não deixarem eles se perderem, eles se evadirem da escola. Muito bem, Rita. E te ouvindo, me vem assim muito forte, que é a pergunta: o que é significativo ensinar, né? Quais são os saberes, de fato, que a gente precisa ensinar? E aí já passo com essa provocação diretamente para o meu amigo José. José, o que lhe inspira? Qual é o seu combustível? Então, eu, como diz a música, eu acredito na rapaziada. E são os alunos que me inspiram, que me dão essa força de vontade de trabalhar. Mas eu quero tocar num ponto importante, quando a gente tinha falando de formação, ainda tocando essa questão, acho que um dos problemas que rodeia a educação é justamente a questão de formação do professor, quando a gente sabe que existem muitos professores que ainda ensinam como aprender. Talvez
as dores que estão passando agora sejam essas que a gente resolvido antes. Mas eu aprendi, no decorrer da minha atuação no magistério, nesses 8 anos, aprendi que a gente precisa ser mais dialógico, dialogar mais, esse conteúdo tem que ser dialógico. Então, a questão de diálogo é que inspira. Essa questão conteudista precisa ser revista. Claro que, por exemplo, quando eu falo na questão reflexiva, por exemplo, trabalhar a cooperação, a empatia, as competências emocionais, lá na BNCC, como eu trabalho com língua portuguesa, como é preciso criar uma disciplina com o nome empatia, cooperação. Não é preciso, isso a gente desenvolve no nosso dia a dia. Acho que a escola precisa ensinar o que o aluno precisa aprender. A gente tem que escutar o que é que ele quer aprender. E eu tenho tentado fazer isso, está dando resultado, porque, como a Cláudia falou no anterior, na questão do protagonismo, ele precisa ser desenvolvido, ele não vem pronto. E é o professor que tem que dar esse gás. Que, na verdade, a gente sabe que a condição de família e escola precisam andar juntas, porque a gente sabe que a educação começa na escola, a gente só vai encaminhar. E com relação à questão de questões dialógicas, uma educação mais dialógica, um conteúdo mais dialógico, é importante porque a partir daí o aluno vai ter reflexão sobre o que vive. E, no final, o que ele precisa aprender é um caminho andado para a questão de sanar essa desigualdade. Porque quando a gente pensa na desigualdade social, o que é que vem em nossa mente? Questão só financeira. Quando pensamos nisso, parece que a desigualdade social ela é somente a financeira. Mas existem tantas outras situações na escola pública que a gente precisa rever, que precisamos ficar atentos à questão da aprendizagem mesmo. Mas quando você pensa que o aluno é um sujeito que tem uma história, que você precisa saber a história desse aluno para poder traçar metas de como ajudá-lo na questão da aprendizagem, é importante. E chamo atenção também para o trabalho colaborativo, que o trabalho colaborativo, o aluno ajuda o outro e aprende a entender a solidariedade, a questão da compaixão, e perceber que compaixão e empatia são diferentes, mas andam juntas. Eu acho que a escola precisa ensinar baseado realmente no que a gente tem que estar vendo, como a BNCC já traz, com as competências socioemocionais. Que mais do que nunca, essas competências estão sendo tão faladas atualmente por conta... É interessante que é como se os professores, de modo geral, e a escola, a gestão, só perceberam que as competências socioemocionais só não precisa falar agora. Eu acho que um dos pontos que a gente pode levar em condição de aprendizagem com relação ao momento é o modo de como a gente vai lidar a partir de agora, né? Muito bem, José. Pessoal, como é bom ouvir vocês, como é bom ouvir as perspectivas que vocês trazem. Eu quero falar da minha perspectiva, que é vocês me inspiram como professores, mesmo, como profissionais. Quero que vocês acreditem nisso, porque nós da VVC somos muito felizes porque nós temos essa parceria com vocês, porque nós acreditamos, essa parceria, colaboração de vocês irem lá na plataforma, fazerem os cursos, comentarem com a gente. Então, infelizmente, a gente chegou no final do nosso último bloco, mas eu preparei aqui um trecho de uma poesia para dizer para vocês que eu pensei que podia fazer sentido com esse assunto, que, não é, como diz o José, não é um assunto fácil, mas é um assunto necessário, que é um trecho do meu grande escritor, João Guimarães Rosa, que ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A vida quer coragem da gente. E a vida quer mais coragem de nós professores, que precisamos ter muita coragem para conseguir acreditando numa educação, apesar de toda essa disparidade, desses abismos sociais que diferenciam uns dos outros aqui no Brasil. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu queria ficar uma semana conversando com vocês sobre vários temas, mas foi incrível estar aqui. Obrigado, Rita, direto do Piauí. Obrigado, Cláudia, do Rio de Janeiro. Obrigado, meu amigo José, da Bahia. Um beijo para cada um de vocês e muito obrigado. Prazer, João. Beijo. Beijo. A gente encerra aqui o nosso terceiro bloco do nosso programa VVC TV, que fala da desigualdade social no contexto da educação. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.